Nosso estudo de hoje é a lição 154 do livro Palavras da Vida Eterna, nas trilhas da fé. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Palavra de Pedro, no iniciozinho da segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Em muitas ocasiões admitimos erroneamente que os grandes vultos do cristianismo terão obtido privilégios nas leis divinas. Entretanto, basta reflexão nas realidades do Evangelho para que nos capacitemos da sem-razão de semelhante conceito. Simão Pedro nos fala da fé igualmente preciosa. E raros vultos da história do Cristo poderão competir com ele em matéria de renovação pessoal. Ele era pescador de vida humilde, homem quase iletrado, comprometido em obrigações da família, habitante de uma aldeota paupérrima, seguidor do Evangelho e submetido a tentações e vacilações que por algumas vezes o fizeram cair. Entretanto, guindou-se à posição de apóstolo da causa mais alta da humanidade, ampliou seus conhecimentos, adquiriu importância fazendo-se condutor e irmão da comunidade, liderou a ideia cristã nas metrópoles de seu tempo e de cada vez que se viu em curso em erro, procurou corrigir-se e seguir adiante no desempenho das obrigações que lhe eram atribuídas. Realmente não possuímos qualquer justificativo para isentar-nos do serviço de autoeducação à frente do Cristo sobre a alegação de que não recolhemos recursos imprescindíveis à solução de problemas do próprio burilamento para a vitória espiritual. Pedro, com a autoridade do exemplo, afirma-nos que, diante da providência divina, todos nós obtivemos valores iguais para as realizações da mesma fé. Gente, o Emmanuel consegue pegar a introdução de uma carta, né? Ele sempre tinha aquela saudação, ele está se identificando, fala, quem é que está escrevendo? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. E pega logo em seguida, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Está querendo dizer que a fé é igualmente, quer dizer, vamos procurar assimilar o que Emmanuel está trazendo para a gente hoje. Ele está querendo dizer para a gente o seguinte, a gente vai ver vários personagens nos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e personagens também no Ato dos Apóstolos, do movimento cristão, as 14 cartas escritas por Paulo e as epístolas dos demais evangelistas, dos demais apóstolos, até chegar no Apocalipse de João. E a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver que esses personagens, muitos acreditam erroneamente que eles tiveram privilégios na lei divina, mas a gente pode enumerar aqui as provas que eles passaram, né? Por exemplo, Maria Madalena, prova da sensualidade, assim como Santo Agostinho também, logo no início da vida dele. Prova da riqueza, Moisés foi criado pela família faraônica no Egito. Paulo de Tarso era um fariseu e ao mesmo tempo romano, então teve a formação de primeira em tudo que existia de ensino na época de mais moderno, Paulo de Tarso teve acesso. Você vai encontrar espíritos que tinham a prova da riqueza, Mateus era cobrador de imposto, Zaqueu era cobrador de imposto, e tinha aqueles que viviam a prova da pobreza. Aqui vem dizendo que Pedro era morava numa aldeota paupérrima, estava obrigações só de família, quase iletrado, não sabia escrever, não sabia ler, enfim. E vai ver o que aconteceu com esses homens. Para estudar a vida de cada um, por exemplo, na prova da riqueza, então eu esqueci de fazer referência a Francisco de Assis, por exemplo. Como foi revolucionário, né, quando ele chegou à sua madureza e confrontou o seu pai para poder se dedicar aos valores do Cristo e iniciar essa obra maravilhosa que foi feita durante muitos anos, até hoje continua. Então, quer dizer, esses espíritos, nenhum deles trazem privilégios. Quando soa o momento do trabalho e realmente os valores da vida eterna vêm para dentro de cada um de nós, eles simplesmente, Paulo abdicou da riqueza que teve, ficou 3 anos no deserto. Então, nenhum deles teve privilégio. Nenhum deles tiveram privilégio. E a gente começar a pensar dessa maneira, vamos pensar assim, né? Enquanto Jesus a gente coloca num patamar muito alto,
e que o levou erroneamente até hoje, muitos líderes religiosos a acreditar que Jesus teve privilégio, já foi criado bom desse jeito, representante do Pai. Ele afirma para a gente, não, ó, sois deuses, tudo que eu fiz vocês também podem fazer. Ele fala isso no Evangelho de João. E ele coloca o tempo todo como irmão de cada um de nós. Ele fala assim, ó, meu Pai, o Pai é um só, todos nós somos irmãos. E a doutrina espírita vem dizer, ó, Jesus é um irmão mais velho. Ele, por ter sido criado muito antes de nós, porque o Pai nunca parou de criar, ele está num grau evolutivo muito à frente da gente e é o tutor de toda essa humanidade. Então é mais fácil a gente começar a pensar assim, falar, um dia nós vamos evoluir e chegar ao ponto do Cristo também. A gente vai caminhando dessa maneira. Mas ele coloca aqui para a gente o seguinte, que tem duas figuras, ele fala só de Pedro, mas vai botar duas figuras em matéria de fé, e que são as colunas do cristianismo, é Pedro e Paulo. Pedro por conta dos trabalhos na Casa do Caminho, naquelas instituições muito humildes, muito simples, que recebiam as pessoas, e normalmente pessoas que vinham doentes, vinham com fome, vinham, entre aspas, endemoniadas, obsidiadas, as doenças da mente. E a primeira coisa que se fazia ali era o primeiro socorro, atendia aquela pessoa, dava roupa, dava comida, e dava até lugar para a pessoa dormir também. E logo em seguida, né, vem a segunda função. Qual é a segunda função? A segunda função é educar. Então começava-se a estudar a Boa Nova, o Evangelho, trazer aquela informação que é revolucionária para todos nós. Em terceiro lugar, começava a dar oportunidade para aquela pessoa também colocar sua energia em movimento e também estar ajudando a todos aqueles que viessem até a Casa do Caminho. Esse deve ser o espírito das instituições religiosas. Primeiro, receber as pessoas, né? Lugar à mesa para cada um. Quando se chama companheiro, companheiro significa dividir o pão. Então, vem junto comigo, começa a estudar o Evangelho, daqui a pouco oferece condições para que a pessoa se reerga ou se mantenha de pé através do trabalho digno, do trabalho servindo. É isso que o Pedro ele conseguiu fazer, e ele teve uma renovação muito grande, assim como Paulo também teve uma renovação muito grande. A gente já viu em outras ocasiões uma lição também do Emmanuel, já dessa vez falando da biografia de Paulo. Mas, como eu falei no início, eu falei também de Santo Agostinho e de Maria Madalena, né, eles também, a prova deles, tem uma lição do Emmanuel que fala assim, nenhum dos discípulos passaram por prova tão perigosa como Maria Madalena, porque quem passa pela prova da sensualidade fica nas garras de alguns espíritos aí viciados, e ela teve uma superação maravilhosa e tal, exalta Maria Madalena de maneira que é o seguinte, a gente não tem que achar que a prova de um é mais fácil que a prova do outro, porque eu já conquistei um, ainda não conquistei aquele, mas eu tenho conquistas também que o outro que está convivendo comigo, ele não tem. Eu tenho que aprender com o outro e ele também aprender comigo. A gente vai convivendo uns com os outros para um estar ensinando o outro. Então a gente não tem que ter essa coisa, essa pretensão de que a minha prova é mais difícil ou menos difícil. Mas eu só venho dizer para a gente o seguinte, que ninguém tem privilégio, que ninguém aqui, ele fala assim, ó, ele fala raros vultos. Ele não está falando que não é ninguém, né? Raros vultos da história poderão competir com Pedro, por conta da sua transformação. O líder que o Pedro se tornou. Aliás, o nome dele não era Pedro, o nome dele era Simão. Passou a ser Pedro porque Pedra foi onde começou todo o edifício que a gente chama hoje de cristianismo. É por isso que se chama Pedro, né? Mas o nome dele era Simão. E aí o que acontece, né? A gente fica assim admirado de ver como o trabalho que Pedro foi fazendo com ele mesmo, porque ó, quando a gente lê o livro do Atos dos Apóstolos, ninguém se transforma em perfeito de uma hora para outra. Ele continua tendo defeitos, mas ele bota aqui o Emmanuel, procurou corrigir-se e seguir adiante. O tempo todo, porque quando a gente encontra o Cristo de verdade, parece que a luz do Cristo vai vergastando a gente por dentro, até que a gente abandone essas zonas inferiores todas, e vai ser assim até o fim dos tempos, no fim dos tempos, quando a gente chegar à perfeição. E aí sim, quando a gente chegar à perfeição, é que a gente vai estar pronto para todos os trabalhos que acontecem na história da humanidade. Mas muito obrigado, Emmanuel, porque sem dúvida nenhuma, uma luz no nosso caminho é a luz que deixou
o apóstolo Pedro. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.